Mais uma vez, boa noite a você, querido amigo, querida amiga, irmão e irmã, que se reúne a nós nesse culto ao vivo, diretamente da Igreja Central dos Santos. É um prazer recebê-la neste culto ao vivo, porém, a igreja se reúne em sua casa. Eu sempre tenho dito, e eu repito isto, que é muito bom lembrar, que a nossa igreja está de portas fechadas, mas ela continua viva. Você sabe que esses cultos ao vivo, as nossas lives, o atendimento social, talvez você não saiba disso, mas a nossa igreja todos os dias tem atendido famílias carentes com cestas básicas, e também atendido a um grupo também de moradores de rua que por vezes não tem nem o que comer, e essa atividade já está aí durante praticamente esse mês todo. Então, ou seja, a igreja, eu repito, ela está de portas fechadas, mas continua viva. Portanto, que Deus te abençoe, você, querido irmão, irmã, amigo e amiga, você que frequenta alguma outra igreja, qualquer igreja evangélica, ou a igreja católica, ou você que talvez não frequente igreja nenhuma, mas está aqui conosco nas mídias sociais, Deus te abençoe ricamente. É uma alegria poder ter você participando deste culto ao vivo. Deus te abençoe. Nosso irmão Sérgio Mendes, ele é o responsável pelo Ministério da Música, estará dirigindo esse momento de louvor nesta hora. Muito boa noite a você. Nesse momento nós vamos louvar o nome de Deus. Que você possa no seu lar, onde você estiver, você possa estar louvando o nome de Deus também com alegria. Vamos nesse momento cantar o hino Vaso de Honra Renova-me, do CD Jovem. Vamos cantar então com bastante alegria e cultuar o nome de Deus através desse louvor. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for.
você, nesse momento, irá cantar, se deleitar em Cristo. Achei um grande amigo, o hino de nosso inário, de número 88. Abra em sua casa e cante conosco. Achei um grande amigo, número 88 do nosso inário. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, mendigo pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer, com a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E já constantemente seu rosto então verei, estarei para sempre junto ao Salvador. Amém? Este é um hino alegre. Achei um grande amigo, Jesus. Às quartas-feiras, nós temos sempre em nossa igreja o que chamamos um culto de oração. Neste culto nós temos um momento para fazer pedidos de oração, agradecimentos, né? Mesmo que estejamos neste isolamento social, você está na sua casa com a sua família, ou talvez você até esteja sozinho, eu gostaria de dedicar esse momento à oração e solicitar a você que você coloque nas mãos de Deus os seus pedidos de oração. Coloque nas mãos de Deus também o seu agradecimento. Nós temos muito que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pela paz, pela saúde. Agradecer a Deus pela presença dEle em nossa vida diariamente. Agradecer a Deus por suas misericórdias que não têm fim. Você e eu poderíamos listar diversos motivos de gratidão a Deus, mas também nós temos pedidos a fazer ao nosso Deus. Eu queria que você, nesta hora, enquanto estivesse orando, que você também conversasse com Deus, tá bem? Sinta como se você estivesse aqui conosco na igreja, tá? E converse com Deus, eleve os seus pensamentos a Deus e coloque nas mãos dEle os seus pedidos de oração. Também expresse a Ele, se assim você o desejar, a sua gratidão a Deus. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo cada pedido de oração. Pedi, e dar-se-vos-á, é o que diz a palavra de Deus. E Deus também está atento à nossa gratidão. Então faça deste momento agora um momento especial de oração, tá bem?
eu estarei orando a Deus, vou dar uma pequena pausa e depois vou continuar em oração, tá bom? Para que todos nós participemos deste momento de oração ao nosso Deus. Por favor, feche seus olhos, conversemos com Deus. Santo Deus e Pai, nesta hora a tua igreja, Senhor Deus, se reúne em diversos lugares. Muitos dos teus filhos que estão conectados conosco já frequentam esta igreja, a igreja adventista. Outros, Senhor Deus, são teus filhos e filhas que frequentam outras igrejas evangélicas. Alguns frequentam a igreja católica, outros talvez, Senhor Deus, não frequentam igreja nenhuma, Pai. Mas todos nós temos aqui, Senhor Deus, o mesmo perfil. Nós somos filhos e filhas do Senhor. E queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pela paz, pela saúde, Senhor Deus, que é tão importante para nós, principalmente nesse contexto no qual o mundo está passando. Te agradecer, Senhor Deus, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te agradecer, Senhor Deus, por tua bondade, por teu amor que também não tem fim. Nesta hora, Senhor Deus, nós temos os nossos pedidos de oração a fazer ao Senhor. Eu quero, Senhor Deus, agora me silenciar e nesta hora, Senhor, a tua igreja, Pai, que está na mídia social desta igreja, estará expressando ao Senhor os pedidos especiais de oração. Santo Deus e Pai, nesta hora muitos teus filhos já expressaram e estão expressando esses pedidos especiais ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, rogar a Ti mais uma vez, Pai, uma bênção especial para os enfermos, filhos e filhas do Senhor. Alguns encontram infectados com esse vírus, esse novo coronavírus, mas outros, Senhor Deus, se encontram enfermos com outras doenças também, que se bem que não se menciona, mas nós sabemos que muitos sofrem, Senhor Deus, com outros tipos de doenças, Pai, de enfermidades. E quero te pedir, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua mão poderosa que se estenda sobre a vida destes filhos. Também, Senhor Deus, pedimos por aqueles, Pai, que são os parentes, os familiares desses que se encontram enfermos, Pai, que o Senhor conceda força para os familiares também, Senhor Deus, fé, confiança na Tua graça, no Teu poder. Deus querido, também nós temos orar, Senhor Deus, por cada família, não só desta igreja, Senhor, mas por cada família que Te ama, que Te serve, Senhor, e que está espalhada, Senhor, não só aqui na cidade de Santos, Praia Grande, mas que se encontra espalhada, Senhor, em outros lugares também deste país, de outros lugares do exterior. Venha abençoar, Senhor, essas famílias que Te servem, que Te amam, Senhor, nos ajudando, Pai querido, a nunca perdermos a fé no Senhor, nunca perdermos a fé na Tua palavra, Pai, a mantermos a nossa vida em conexão permanente contigo. Deus querido, são tantos pedidos de oração que nós temos, mas nós rogamos, Senhor, para que o Senhor nos conceda, Pai de amor, uma porção dobrada do Teu Santo e Bom Espírito. Santo Espírito, habita em nós, nos abençoe para que nós sintamos a Tua presença em nossa vida, nos dirigindo, nos conduzindo, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Nos abençoe para que o Senhor em nós
tenhamos poder dos altos céus para testemunhar do Teu grande amor em meio, Senhor Deus, a esta crise que está atrapalhando a vida de muitas pessoas, Senhor Deus. Santo e bom Espírito, habite em nós. E nesta hora, ao meditarmos na Tua palavra, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe, Senhor Deus, e me use como instrumento em Tuas mãos, por favor, Senhor Deus. E abençoe também, Deus querido, cada filho, cada filha, Senhor, que vai ouvir a explanação da Tua palavra, Pai. Que também eles, nas Tuas mãos, sejam instrumentos também, Pai. Estas bênçãos pedimos, as agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus te bendiga. Você sabe que numa quarta-feira de oração, após esse momento tão especial de oração, nós poderíamos, quem sabe, cantar e já encerrar nosso culto. Mas é bom nós dedicarmos também um tempo especial para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós anunciamos o tema de hoje, e quando você recebe ali o comunicado dos temas que nós apresentamos, é de fato o tema que vamos estudar. E nós colocamos ali, você deve se lembrar, o Salmo dos Aflitos. O Salmo dos Aflitos. É interessante que eu e você, quando você pensa na palavra aflição, você sabe que aqueles que passam por momentos de aflição, eles recebem a qualidade de aflitos. E na Bíblia, você tem um salmo que pelo menos eu considero assim, o Salmo dos Aflitos. Você já leu a Bíblia diversas vezes, e eu tenho certeza que você, talvez, dos muitos salmos que você já leu, você pode falar, pastor, mas este salmo que eu conheço também, ele é um salmo dos aflitos também. E eu concordo com você, por favor. Você pode até ter outros salmos, mas esse salmo que eu quero hoje ler com você, e este salmo é uma mensagem pronta para nós, e meditar nessa mensagem que Deus tem, principalmente para todos que se encontram em momentos de aflição. Você sabe que as pessoas que são aflitas, que vivem no momento de aflição, são pessoas também que vivem oprimidas, pessoas que vivem perseguidas. E a Bíblia conta uma história, e essa história ela é bem interessante, está em 1 Samuel, no capítulo 21. Você pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar, 1 Samuel, no capítulo 21. E eu vou ler com você alguns versos, só para situar você neste salmo, tá bem? Davi, você sabe muito bem que Davi, ele foi escolhido por Deus, através de Samuel, o profeta, como futuro rei de Israel. Naquela época o rei era Saul. E é interessante que Saul, devido ao seu afastamento de Deus, Deus então preferiu na sua vontade, na sua bondade e soberania, de escolher o futuro rei de Israel. E Samuel foi à casa de Jessé, e dos 8 filhos de Jessé, Deus então indicou para Samuel que Davi, o caçula, o menor, o pastorzinho de ovelhas, então deveria ser ungido, porque ele seria o futuro rei de Israel. Logo a seguir, a unção de Davi, Davi ele enfrentou Golias. A história de Davi com Golias é uma história bem conhecida, e você se recorda muito bem que Davi, aquele que era um pastorzinho de ovelhas, ele então, com uma funda, com pedras, ele consegue então derrubar Golias, mas ele disse para o próprio Golias que ele não iria vencer Golias com paus ou pedras, mas ele venceria com o poder de Deus, o Senhor dos exércitos. E com isso Davi ficou famoso. Quando Davi venceu aquele gigante, surgiu uma canção naquela época. Você sabe que nunca uma música composta, quem compôs aquela música, melhor dizendo, nunca uma música fez tão mal para alguém. Porque quando Davi venceu o gigante Golias, as pessoas cantavam, Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares. Gente, já pensou? As pessoas cantavam essa música. O Sérgio gosta de cantar.
Se o Sérgio tivesse naquela época, você, quem sabe, o diretor do coral ali, que compôs essa música. Enfim, essa música, gente, começou a ficar ali na cabeça de Saul. Porque Saul pensava, mas como é que pode? Eu sou o rei, e o povo está dizendo nessa canção que eu matei milhares, mas esse pastorzinho matou os seus 10 milhares. Como eu disse, nunca uma canção fez tão mal para alguém como aquela canção. O que aconteceu, queridos? A história diz que Saul, ele começou a criar no coração dele uma inveja de Davi. E não só uma inveja, mas também Saul começou ali, na sua inveja, a tentar aniquilar, terminar, matar Davi. E com isso Saul começou a perseguir Davi. Eu estou aqui resumindo a história, até mesmo porque você poderia, quem sabe, fazer uma semana de oração estudando somente a história de Davi. Tem tantas lições preciosas para nós. Agora, com certeza, quando Davi começou a ser perseguido por Saul, ele ia para um canto, ia para outro canto. Teve até um momento que ele viu que Saul estava dormindo, ele pegou, cortou um pedaço da roupa de Saul. Enfim, é uma história longa. Mas aqui, em 1 Samuel, no capítulo 21, novamente, Davi, ele está sendo perseguido por Saul, o rei. E aqui no verso 10, eu vou ler para você, 1 Samuel, no capítulo 21, o verso 10. Naquele dia, Davi se levantou e fugia de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Sabe, queridos, dá uma pausa aqui. Você percebe que aqui Davi está fugindo de Saul. E Davi, na sua fuga, ele procura refúgio lá em Gate, uma cidade. E em Gate o rei se chamava Aquis. Só que é interessante que os soldados de Aquis, quando eles viram que Davi estava lá na cidade, eles pensaram: calma aí, aqui chegou o Davi. Queridos, Aquis e Saul, eles eram inimigos. É interessante que Aquis, ele guerreava contra Saul. Aquis, este rei de Gate, ele guerreava contra o rei de Israel. E você percebe que aqui, quando estes soldados, esses servos de Aquis viram Davi, eles se lembraram. Você percebeu? Essa canção ficou tão famosa que até os servos de Aquis em outra cidade sabiam dessa canção. E naquela hora eles falaram: olha, aqui está Davi, o povo não canta que ele matou 10 milhares e Saul matou milhares. Ou seja, conclusão, este Davi será o futuro rei, será o futuro rei de Israel. E aqueles soldados de Aquis levaram este Davi até o rei. Davi foi até Gate, essa cidade, procurar refúgio. Mas quando ele chegou ali no verso 12, Davi, quando ouviu essa conversa dos servos, Davi guardou essas palavras no coração. E teve o quê? O que diz a sua Bíblia aí? E teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Sabe, irmãos, queridos amigos, todas as pessoas que passam por aflição, elas sentem medo. Pessoas que são perseguidas, elas sentem medo. Pessoas que são oprimidas, elas sentem medo. E aqui, Davi sentiu medo. Ele ficou ali aflito, temeroso. O que vai acontecer? Eu estou fugindo de um rei e caí na mão de outro rei. Só que a Bíblia diz que Davi, ele teve uma estratégia humana. No verso 13, diz assim: por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então você percebe que quando os soldados, os servos pegaram Davi para levar até Aquis, Davi se fingiu de louco. Eu não sei
se você alguma vez já precisou se fingir de louco para não ser morto, aflito, com medo. Aqui Davi, ele se fingiu de louco para não ser morto. Aqui você percebe que a Bíblia deixou bem claro, ele começa a salivar, a babar, né? Outra expressão aqui, né? Ele começa a arranhar os portões, ele começa a puxar os cabelos, eu imagino pegando terra e jogando na cabeça, enfim, louco. E quando chegou aqui no verso 14, chegou perante o rei, então Aquis, quando ele viu Davi, quando ele viu ele daquele jeito, então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem para fazer doidices, loucuras diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Você percebeu que quando Aquis viu aquele Davi daquele jeito, ele deu uma bronca, ele brigou, ele repreendeu os seus servos e disse: vocês estão vendo? Esse homem está louco, manda embora. E capítulo 22, verso 1, diz assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Queridos, você sabe que Davi, aqui eu imagino, eu não sei se foi nesse exato momento, mas aqui é fruto da minha imaginação também. Davi, nesta hora, quando ele fugiu, ou melhor, quando ele saiu e foi para a caverna de Adulão, depois chegou os seus familiares. Davi, nesta hora, eu penso que ele fez uma oração a Deus. E a oração dele existe entre um grupo de teólogos e pesquisadores, que a oração que Davi fez após este momento foi o Salmo 34. Queridos, o Salmo 34 eu considero o Salmo dos aflitos, porque aqui Davi, no momento de aflição, no momento de medo, após ele receber esse livramento, Davi faz esta oração. Eu gosto muito dos salmos, eu tenho alguns sermões sobre alguns salmos da palavra de Deus, mas este Salmo 34, é interessante que você encontra aqui alguns versos que são versos de ouro nesse salmo. Eu quero que você medite comigo nesse Salmo 34, que foi uma oração de Davi. Queridos, esse salmo, quando você encontra, e você já fez a leitura desse salmo alguma vez ou outra, aqui Davi, ele é um salmo de gratidão a Deus, mas também é um salmo de lamento. Enfim, eu dividi esse salmo em 5 partes. Eu quero rapidamente aqui destacar alguns versos e fazer com você alguns comentários para que você entenda e compreenda que este salmo, ele é um salmo dos aflitos. Tem uma mensagem bem especial se eu estou pregando esta noite para alguém que está passando por algum momento de aflição, com medo. Esse salmo, ele é um salmo para mim e para você, porque quantas e quantas vezes nós passamos por esses momentos de aflição. Que eu falei, pessoas são perseguidas, são oprimidas, são aflitas, e tudo gira em torno de algum tipo de medo, de algum contexto, de alguma situação. Eu não sei se estou pregando para alguém que está fugindo de uma situação e caiu em outra pior. Já aconteceu isso? Fugindo do desemprego e cai em uma doença, fugindo de uma doença e cai numa crise conjugal, fugindo de uma crise conjugal e cai numa dependência química. Eu não sei se eu estou pregando para alguém nesse contexto, mas eu gostaria que você meditasse comigo neste salmo. Esse salmo é riquíssimo. Eu dividi em 5 partes esse salmo. Na primeira parte, do verso 1 até o verso 3, Davi faz um convite para nós louvarmos a Deus. Do verso 4 até o verso 7, Davi faz um convite para nós confessarmos a nossa fé em Deus. É uma confissão de fé. Do verso 8 até o verso 10, são exortações de Davi para nós provarmos e temermos ao Senhor. Do verso 11 ao 14, são instruções de Davi para que os aflitos tenham uma vida piedosa. E do verso 15 ao 22, aqui você encontra palavras de incentivo para aqueles aflitos, mas que são justos aos olhos do Senhor. São 5 partes. Eu confesso a você que o tempo é pouco para tanto, mas eu gostaria aqui
de destacar alguns versos deste salmo que é riquíssimo. Esse é um dos meus salmos prediletos, eu gosto muito desse salmo. Inclusive, quando alguém me pergunta qual é o seu verso predileto, eu gosto de citar o verso 10 desse salmo. Mas, queridos, a primeira parte desse salmo é um convite para o louvor. Davi, ele foi liberto. Sabe, quando Davi foi liberto, quando foi morto pelo rei Aquis, lá na caverna de Adulam, sabe o que eu penso? Davi falou o seguinte: Senhor, eu fui libertado, eu não fui morto, não foi porque eu fingi de louco, não foi porque eu usei as minhas artimanhas, não é porque eu fiz ali um teatro, não, eu não fui morto, Senhor, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor estava comigo no meu momento de aflição. Irmãos, esse salmo, no verso 1 a 3, vou ler para você aqui. Davi, ele faz um convite ao louvor, Davi faz um convite à adoração. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Esses versos são lindos, eu gosto muito desses versos. Sabe o que é interessante você ler esses versos aqui? Davi está feliz e contente. Mas por quê? Se você já passou um momento de aflição, queridos, e Deus te libertou, eu tenho certeza que você teve ou tem a mesma alegria de Davi. Ele diz: olha, vamos bendizer o nome do Senhor quando? O tempo todo. Aqui você percebe que no verso 1, ele deixa uma coisa bem interessante para nós. Este nosso Deus, que é o Deus dos aflitos, é o Deus que merece a nossa adoração o tempo todo. Por esse motivo ele diz: bendirei. Aqui ele está falando dele pessoalmente. Eu fui liberto, eu bendirei, eu louvarei, eu glorificarei este Deus quando? O tempo todo. Sabe, queridos, Davi, ele servia a Deus. Eu sempre gosto de lembrar isto, nunca é demais. Todos aqueles que servem a Deus podem passar por momentos de aflição. Ser servo de Deus não nos isenta desses momentos de aflição. Davi, como eu falei, foi ungido para ser rei de Israel, estava sendo perseguido e quase foi morto. Mas aqui ele está dizendo isto: não foi porque eu fingi louco, Deus me libertou. Por isso, ele pessoalmente, eu vou bendizer o nome do Senhor todo o tempo, toda hora, todo instante, todo momento. É interessante que ele diz que este louvor, essa atitude dele, no verso 2, ele fala: eu vou bendizer a Deus, eu vou me gloriar no Senhor de toda a minha alma. Queridos, aqui está dizendo: eu vou me gloriar no Senhor de todo o meu ser. E depois ele diz: os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Irmãos, você sabe quando ele diz aqui, o meu testemunho, o meu louvor, a minha maneira de glorificar a Deus, será um testemunho para quem? Para os humildes. Você sabe, aqui, gente, Davi está dizendo para nós, quando você e eu passamos por momentos de aflição, nós temos que glorificar a Deus. E quando ele deixa bem claro isso, glorificar a Deus, não apenas falando ali, obrigado Senhor, mas testemunhando, anunciando, mandando mensagens dos livramentos de Deus. É interessante que a gente recebe uma mensagem de um, de outro, a gente manda pelo WhatsApp para as pessoas, e quantas vezes Deus te deu bênçãos, e nós precisamos falar isso para as pessoas, porque ele diz: quando nós gloriamos no Senhor, quando nós bendizemos o nome do Senhor, ele diz: os humildes ouvirão isto, e vão fazer o que, irmãos? E se alegrarão. Na realidade, queridos, a adoração de Davi seria um testemunho para os humildes, seria um testemunho para aqueles que muitas vezes também passam por momentos de aflição. Então, Davi, ele agora no verso 3,
É como se Davi, eu imagino, por favor, é uma imaginação, né? Que Davi lá na caverna de Adulão, quando Davi recebe os seus familiares, ele conta o testemunho dele, e o verso 3 ele fala: louvem comigo. No verso 3 ele fala: engrandecem a Deus, engrandecei, melhor dizendo, a Deus comigo. Ele fala: louvem comigo a grandeza de Deus, e todos juntos exaltemos o nome. Sabe, ele nos convida. No verso 1, eu bendirei. No verso 3, nós bendiremos. Ele convida todos aqueles que estão perto dele a glorificar o nome do nosso Deus. Que lindo esse salmo, queridos. Eu olho para o relógio, eu ficaria aqui horas e horas citando esse salmo com você. O convite de Davi, irmãos, para adorarmos, não é um apelo formal, eu repito, sem vida, estéril, mas sim para fazermos elogios verbais, públicos e pessoais. É um chamado a bendizer este Deus, que é o Deus dos aflitos, é o Deus que ora a nossa aflição, é o Deus que socorre. E do verso 4 ao verso 7, aqui Davi nos convida a confessarmos a nossa fé. É uma confissão de fé. Deus não apenas resgatou Davi de seus inimigos, mas Deus também tirou os medos de Davi. O verso 4 diz assim, do verso 4 até o verso 7: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me do que mesmo? O que diz a sua Bíblia aí? Livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. O verso 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. E o verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você percebe que do verso 3 até do verso 4, melhor dizendo, até o verso 7, aqui o salmista Davi, ele diz: eu busquei ao Senhor, e Ele me acolheu. Essa expressão no hebraico, buscar, também significa eu pedir, eu inquiri ao Senhor, e Ele me acolheu. Essa expressão acolher, e Ele me ouviu, Ele me atendeu. Queridos, assim como Davi, ele é libertado dos seus medos, ele tem certeza que isso aconteceu, eu repito, porque Deus ali o acolheu, Deus o livrou dos seus medos, dos seus temores. E aqui no verso 5, ele diz, os que olham para Ele ficarão radiantes. Contemplai o Senhor e se alegre. Agora, notem vocês, queridos, que nessa sequência aqui do verso 6, eu vou repetir o verso 6 para você: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Olhe para mim aqui. Você consegue enumerar as suas angústias? Você consegue enumerar os seus medos que lhe causam aflições? Aqui Davi disse: clamou este aflito. Sabe, gente, ele não disse clamou este futuro rei de Israel. Não, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. E o verso 7 diz como foi que Deus o livrou. Davi tinha certeza disso. Ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você percebe que no verso 7 torna clara para mim e para você a fonte da libertação de Davi. Eu disse, não foi o teatro cênico que libertou Davi. Na realidade, Davi tinha certeza que a libertação veio do anjo do Senhor, que acampou-se ao redor de Davi. Meus queridos, a ajuda que Davi recebeu foi sobrenatural. A ajuda que Davi recebeu veio dos altos céus. A ajuda que Davi recebeu, ele diz, o anjo do Senhor, uma figura angelical, uma teofania de Deus. Quem são os protegidos pelo anjo do Senhor? Aqui diz o anjo do Senhor, uma teofania de Deus, o próprio Deus. Quem foi
são os protegidos pelo anjo do Senhor? Irmãos, aqui diz, eu vou ler para você novamente: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É interessante notar, meus irmãos, que Davi deixa algo bem claro para mim e para você neste salmo. Se bem que este aqui é o salmo dos aflitos, mas Davi, meus queridos, Davi aqui, ele vem lembrando que não importa se estejamos ou se estejamos em aflição, ou se estejamos aflitos, não importa, o temor do Senhor deve permanecer na minha vida. O temor do Senhor é o princípio do que mesmo? Da sabedoria. Queridos, temer a Deus é respeitar a Deus, não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer o nosso Deus como aquele que é misericordioso, compassivo, bondoso, é reconhecer a sua bondade. Na realidade, na bondade e na misericórdia de Deus, ali está o caráter de Deus. Aqui você percebe que este Davi, quando ele diz isto, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, ele agora, do verso 8 até o verso 10, ele faz exortações para que eu e você temamos ao Senhor, mas também para que nós provemos ao Senhor. Do verso 8 até o verso 10, ele diz assim, eu vou ler para você na minha versão aqui, eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, muda um pouquinho da sua, é pouca coisa também, mas no verso 8, aqui, exortações de Davi para que nós provemos e para que nós tememos ao Senhor. No verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E o verso 10, esse aqui é o meu verso preferido desse salmo: os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Queridos, é interessante notar, meus irmãos, que aqui Davi, ele entende que o anjo do Senhor acampou-se ao redor dele, porque Davi temia ao Senhor. Davi reconhecia a soberania do Senhor. Davi respeitava ao Senhor. Isso é temer a Deus. Eu te pergunto, você teme ao Senhor? Meus queridos, quando você passa por momentos de aflição, e nós começamos a jogar toda a nossa aflição na conta de Deus, como se Deus fosse culpado por nossas aflições, você sabe que nós estamos perdendo o temor do Senhor. Eu tenho encontrado pessoas que passam por aflições, e muitas pessoas começam a questionar: será que Deus está comigo? Será que Deus está olhando para mim? Mas pastor, a Bíblia não diz que o anjo do Senhor, não, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Meus queridos, nós nunca devemos perder o temor do Senhor, meus irmãos, nunca, de maneira alguma. Não importa se tem pandemia, não importa se tem desemprego, não importa se tem enfermidades, não importa se tem crises financeiras, sabe, essas aflições deveriam nos ajudar a temer mais ao Senhor, porque o temor do Senhor é justamente o reconhecimento da sua bondade, o reconhecimento do seu amor, da sua misericórdia, da sua soberania sobre a nossa vida. E quando eu deixo de temer ao Senhor, eu começo a jogar na conta de Deus muitas coisas ruins que me afligem. Você sabe que essa questão de aflição é um assunto muito longo, mas aqui o Davi, ele diz para nós temer ao Senhor, mas ele diz assim: testem, provem o Senhor, provem e vejam que o Senhor é bom. Eu não sei se você gosta de ir à feira. Eu gosto de ir à feira. Você sabe que quando eu vou à feira, ainda mais nessa época de isolamento social, é tão bom ir na feira, né? A gente vê tanta gente perto da gente. Eu não sei se é tão bom assim, né? Mas a gente vê as pessoas ali com máscara, né? Com luvas, outros muito à vontade, né? Mas enfim, as feiras estão funcionando, né? Nesse período. E quando eu vou à feira, é interessante que eu percebo, eu gosto de comprar algumas frutas ali,
E quando eu vou comprar algumas frutas, eu estou olhando para aquela fruta que eu gosto, aquela outra tal, e quando o vendedor percebe que estou na dúvida, ele fala assim: Senhor, experimenta. Eu percebo que na hora ele fala: experimenta aqui, ó, e já corta um pedacinho, experimenta. E é interessante que quando você experimenta, você provou, você fala: essa fruta é boa, eu vou levar. Sabe, queridos, Davi está dizendo assim: prove, teste o Senhor, e você vai entender que o Senhor é bom. Ele não decepciona os seus filhos. Sabe, irmãos, você encontra aqui um jogo de palavras nesse verso 8 a 10. No verso 8, olha para você aqui, ele diz, verso 8 no começo ele diz: provai. No verso 9 ele diz: temei. No verso 8 ele diz: o Senhor é bom. No verso 9 ele diz: nada falta aos que temem ao Senhor. Aqui, meus queridos, Davi está nos convidando a temer ao Senhor, e ele diz: olhe para os leõezinhos, verso 10, os leões, esses filhotes de leões, esses predadores, podem passar fome, mas ele deixa bem claro para nós: mas os que buscam o Senhor, nada lhe faltará. Sabe, queridos, nós vivemos sempre diante dos ataques do inimigo, não é assim? Nós sabemos que tem situações que o inimigo nos ataca. Tem situações que nós passamos situações difíceis na vida. Jesus passou situações difíceis na vida. Uma vez Jesus disse: o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. O apóstolo Paulo também passou situações difíceis na vida. Paulo uma vez disse: eu já passei fome, jejum muitas vezes, fiquei sem comer várias vezes. É só você ler depois 1 Coríntios ali, você pode encontrar algumas citações de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 27, Paulo faz um resumo da vida dele. Sabe, nós sabemos que o povo de Deus experimenta situações difíceis na vida. Hoje, rapidamente, a minha esposa me contou que ela foi ali foi ao banco e na volta ela passou perto do comércio ali, e um senhor, tem muitas pessoas que pedem as coisas, né? É tanta gente que pede, a gente nunca sabe quem de fato está pedindo para de fato comer, para se vestir, ou quem está usando de malandragem. Infelizmente o mundo está assim. Mas minha esposa contou uma história para mim hoje, que quando ela foi, e um senhor, quando a viu ali perto do mercado, perto da farmácia, pediu licença, conversou com ela e disse: olha, senhora, eu não quero dinheiro, eu não quero comida, eu queria apenas que a senhora me ajudasse a comprar fraldas para o meu bebezinho, que está usando ali e está assando aquelas fraldinhas de pano, a gente não tem condições, e comprasse uma lata de leite para eu levar, fraldas e uma lata de leite. A minha esposa entendeu que aquele era um pedido honesto. Ela foi e comprou a fralda ali, foi até a farmácia, comprou a fralda, foi até o mercado, comprou o leite, a lata de leite, deu na mão dele, gastou um certo dinheiro ali. Só que naquela hora ele falou assim: a senhora é cristã? E ela disse: sim, eu sou adventista. E naquela hora minha esposa contou que ele olhou assim: a senhora, eu também sou adventista. Eu também sou adventista. Eu fui batizado lá em São Vicente. A minha esposa não é da igreja, minha esposa é meio descrente, ele falou. Ele disse: você vê como Deus é bom? Deus me ajudou a encontrar a senhora aqui. Você sabe, queridos, minha esposa contou essa história para mim, e eu estava pensando, ao preparar a mensagem de hoje, tem situações, meus irmãos, que só Deus sabe que nós passamos. Só Deus sabe. Só que eu repito, eu quero que você entenda isso: o Senhor é bom. Davi, ele entendeu isto. Paulo entendia isso também. Paulo chegou uma vez na sua história que ele disse ao apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você sabe, queridos, eu quero que você entenda, as nossas aflições que passamos não quer dizer que Deus deixou de ser bom para conosco. Portanto, é importante que entendamos isto. Davi aqui está nos convidando. É que eu já quero chegar na reta final deste nosso estudo. Quando eu contei essa história para você, algumas pessoas já pensaram: com certeza, mas pastor, ele podia pedir fraldas e leite para vender, mas aí deixa que Deus cuide disso. Eu tenho certeza que da forma como a esposa contou,
era um servo de Deus que precisava que alguém fizesse aquilo por ele, pela filhinha dele recém-nascida. Queridos, do verso 11 ao 14, Davi dá instruções para nós. Eu quero chegar na reta final agora, vou correr um pouquinho mais agora, tá bem? Irmãos, a nossa vida de aflição não nos impede de ter uma vida de piedade, uma vida de pureza. Por esse motivo, do verso 11 ao 14, a intenção de Davi nesses versos aqui agora é nos chamar aqueles que passam por aflições a compreender que as nossas aflições não deveriam nos levar para longe de maneira alguma da nossa vida piedosa. Ou seja, a pessoa que é afligida, ela também deveria manter uma vida de piedade. E aqui, se você ler o verso 11 a 14, venham, diz Davi, venham meus filhos e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Notem, eu lhes ensinarei o que mesmo? O temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Meus queridos, você percebe que aqui Davi, ele faz uma convocação para nós que passamos por aflições. Davi faz uma convocação como se fosse o pai chamando as crianças. O verso 11 fala: venham meus filhos e me escutem, eu vou ensinar o temor do Senhor. É interessante, Davi diz, eu vou ensinar como ganhar dinheiro, eu vou ensinar como vender mercadoria. Não, eu vou ensinar o temor do Senhor. E é interessante que no verso 12, quando ele diz, ele fala dessa forma: você quer viver bastante, muito tempo e viver bem? Então ouça o que eu vou te falar. E Davi deixa a coisa bem clara para nós, meus irmãos, aqui. Em suas frases paralelas, Davi diz claramente para nós que o temor do Senhor, segundo Provérbios 8, verso 13, é odiar o mal. O temor do Senhor é detestar a mentira. Por esse motivo, Davi fala para nós aqui: refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem palavras enganosas. É interessante que muitas vezes nós pensamos que a vida do cristão é só não faça. Mas aqui, o verso 14, Davi, ele diz também faça. Ele diz: não fale mal, refreie a sua língua do mal. Mas o verso 14 ele fala: afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e se empenhe por alcançá-la. Você percebe como esse salmo é riquíssimo? Em outras palavras, meus queridos, Davi diz que a nossa vida moral, no entanto, não deve ser simplesmente vivida como negativa. Muitas vezes, ser cristão não é apenas, quem sabe, seguir uma lista de não faça. Ser cristão também é seguir uma lista de faça. Empenhe-se por seguir a paz, empenhe-se em fazer o bem. Ou seja, não importa a sua aflição, mas procure viver uma vida piedosa. É isso que ele está falando. O temor do Senhor me leva a ter uma vida também de piedade. Aqui eu encerro esse salmo, meus queridos, só para nós compreender um pouquinho mais aqui. Aprender o temor do Senhor, então, é aprender a ter uma vontade moral diante de Deus. E para proteger a nossa língua e o nosso comportamento do mal, nós temos que fazer a obra de Deus, mesmo que passemos por momentos de aflições. É isso que Davi está aqui nos ensinando. E aqui, meus irmãos, no finalzinho, Davi encerra esse salmo riquíssimo com palavras de incentivo. Você percebeu? Davi nos convida a adorar a Deus, a bendizer o nome de Deus. Davi nos convida a confessar a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso. Davi nos convida a provar que Deus é bom. Davi nos lembra de manter uma vida piedosa. Mas agora Davi tem palavras de incentivo para nós. Queridos, tendo nos dito como devemos viver diante de Deus, Davi agora nos fala novamente sobre aquele diante de quem nós vivemos. E aqui essas palavras, meus irmãos, finais, são palavras de incentivo para mim e para você. Eu vou ler para você aqui as últimas palavras de Davi, do verso 15 até o verso 22, para nós encerrarmos. Ouça bem, queridos, ouça bem, porque só a leitura desses versos já é um bálsamo para nós. Diz assim, o verso 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu
clamor. Você tem clamado? O rosto do Senhor está contra quem? Contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. No verso 17: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. E o verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Verso 20: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça, verso 21, matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Verso 22. Esse verso 22, queridos, encerra as palavras de Davi, palavras de incentivo. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amigos, amigas, Davi, ele termina a sua oração, o seu salmo, o salmo dos aflitos, com essas palavras de incentivo para mim e para você. É interessante que Deus não promete, nunca prometeu para nós uma vida tranquila, mas Deus promete libertação. Sabe, queridos, muitas vezes o próprio pecado pode afugentar e atrapalhar a nossa própria vida. Muitas vezes passamos até aflições, até pelo pecado que cometemos. No entanto, o Senhor perdoa também os nossos pecados, porque Davi disse que esse Senhor, Ele resgata a alma dos seus servos, e aqueles que nele confiam, nenhum será condenado. Eu te pergunto, você tem se sentido afligido nesses últimos tempos? Queridos, eu e você, quando nós lemos esse salmo, para mim e para você, é um salmo de bênção do nosso Deus. É a palavra de Deus para mim e para você. Sabe o que eu penso? Que quando Deus inspirou Davi a escrever este salmo, esta oração, quando Deus libertou Davi, Deus estava olhando para o século 21. Deus estava olhando para todos os séculos, mas Deus estava olhando para mim e para você hoje. Deus estava olhando para uma época de pandemia, Deus estava olhando para uma época de desemprego, Deus estava olhando para uma época, como eu falei no domingo, de incertezas, e Deus deixou esse salmo para que nós mantenhamos a nossa confiança nesse Deus, para que nós o bendizemos e que o nosso temor a Deus nos mantenha fiéis a Ele em todo e qualquer momento. Deus abençoe você, que a sua vida seja iluminada pelo Senhor, e que o poder do Espírito Santo permaneça em sua e na minha vida, nos mantendo fiéis a Deus, independentemente das aflições que poderemos passar. O Sérgio vai louvar nosso Deus, vamos cantar juntamente com ele este hino, que também é uma oração cantada. Cantemos o hino de número 373 do nosso hinário, Deus cuidará de ti. Obey.
socorro dará em proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé ao vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nós vamos orar ao nosso Deus. Este hino que você acabou de cantar, Deus cuidará de ti. Que você, ao orar a Deus, reafirme a sua confiança e a certeza de que Deus continua cuidando de você. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos na Tua palavra o Salmo 34. É uma mensagem especial para os aflitos, uma mensagem especial para todos nós. E te pedimos, Deus de amor, continue a cuidar de cada um de nós. Aqui, Senhor Deus, conectado nessa mídia social, quantos e quantos têm passado as suas lutas, o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe. E queremos, Senhor Deus, te rogar, Deus de amor, continue a cuidar de cada um dos teus filhos. Que nós sintamos, Senhor Deus, que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Que nós tenhamos a alegria de falar como Davi: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará constantemente na minha boca. Que nós, Senhor Deus, testemunhemos para muitas pessoas, Pai, dos teus livramentos. No entanto, Deus querido, nos ajuda a permanecermos fiéis ao Senhor. Nos ajuda a mantermos o temor ao Senhor. E que a nossa vida seja um testemunho, Pai querido, não só de piedade, Pai, mas também um testemunho da confiança que temos em Ti. Nos dê uma noite feliz, nos dê um sono abençoado. Nós estaremos juntos no culto de sábado próximo agora. Que a Tua graça nos acompanhe. Nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente. Eu quero aqui aproveitar e fazer um convite a você. Nesse próximo sábado, nós teremos o culto divino. Dr. Marcos Godinho, um médico da nossa igreja, estará aqui pregando a palavra de Deus, e você está convidado a ouvir essa mensagem nesse próximo sábado. E também às 9h30 nós temos ali um momento da Escola Sabatina, onde nós veiculamos um link para que você possa até participar conosco. Enfim, são algumas atividades espirituais que eu estou lhe convidando para participar. Deus te abençoe ricamente. Boa noite a todos.